Olá, alunos, tudo bem com vocês? Bem-vindos, né, inicialmente ao terceiro módulo do curso de Administração Pública, especificamente a disciplina Teorias da Administração Pública. Eu sou a professora Ana Cláudia Pedrosa, eu tenho graduação em Administração e mestrado e doutorado em Administração Pública. Então é com muita felicidade que eu vou lecionar essa disciplina com vocês, que eu julgo ser uma das mais importantes do curso, porque na verdade é essa disciplina que vai dar todo o embasamento conceitual e da evolução da administração pública e da transformação do Estado, tanto o Estado brasileiro quanto as transformações e as modificações dos estados no mundo inteiro, né? Então, essa disciplina ela está dividida em 4 unidades. A primeira unidade vai falar os principais conceitos, principalmente de Estado, governo, administração pública, mercado, sociedade. Porque se a gente pensar no senso comum, muitas vezes a gente confunde ou trata como sinônimos conceitos como Estado e governo, por exemplo, né? Então, o que é uma política de Estado? O que é uma política de governo? São coisas completamente diferentes, com enfoques muito diferentes, né? Bem, na segunda unidade, a gente vai falar sobre a transformação da administração pública, tanto no mundo quanto no Brasil. Então, a gente vai pegar desde os conceitos primórdios da administração pública patrimonialista, depois a gente passa para a administração pública burocrática, depois a gerencial e falar um pouquinho da administração pública societal, que é um conceito, é uma vertente trazida pela autora Ana Paula Paz de Paula. Na unidade 3, que na verdade é a junção das unidades 3 e 4 do texto base, a gente vai falar da reforma do Estado no Brasil e os principais instrumentos legais que permitiram que essas iniciativas reformistas fossem implementadas no Brasil. Então, a gente vai passar pelo DASP, pelo Decreto-Lei 200 e pelo Plano Diretor do Aparelho da Reforma do Estado, que foi o documento base da reforma gerencial de 95 no Brasil. E por fim, na unidade 4, a gente vai falar em representação e participação social em estados democráticos, né? Então a gente vai abordar muito a questão da accountability ou da responsabilização, né? Que é um conceito que não tem uma tradução clara e única para o português, e também o controle social. Então, em regimes democráticos, o controle social ou a participação do cidadão tem que estar muito além do voto, né? A gente tem que introduzir meios de monitorar e de fiscalizar os governos durante o mandato. Então, a fiscalização, a eleição, né, o voto de 4 em 4 anos, ele não é suficiente para fazer com que o candidato vencedor, né, o futuro governante, tenha um bom governo, né? Então, por isso que a gente tem que monitorar, a gente enquanto sociedade civil e os órgãos de controle externo também tem que fazer esse monitoramento, esse controle e fiscalização para responsabilizar o mau uso do dinheiro público ou a má gestão. Por fim, na página, né, da disciplina, na plataforma, tem todos os arquivos necessários, tanto o texto base, tanto os textos complementares e documentos como a apresentação da disciplina, a minha apresentação e também o cronograma. Eu chamo muita atenção para vocês seguirem fielmente o cronograma, sei lá, imprimir o cronograma, colocar na mesinha de estudo, porque é fundamental, principalmente no curso à distância, em que o aluno tem muita autonomia, né? O aluno tem uma responsabilidade, né, para cumprir os prazos e tudo mais. Ok? Então, mais uma vez, bem-vindos à disciplina, ao terceiro módulo, e um bom curso para vocês.